Deus abençoe todos vocês. Tá. E é importante que você entenda que se você conseguir levar a atmosfera que acontece na sua igreja, na sua congregação, na palavra, nos louvores, na ministração, se você conseguir levar essa atmosfera para o seu lar, para o seu... aí você entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. Você conseguiu ter a percepção que o Evangelho, o poder de Deus, o sentir a presença de Deus, o ser tocado por Deus, não tem a ver com as paredes, mas tem a ver com o seu coração aberto para Ele poder falar. Eu acredito muito numa igreja inteligente, eu acredito muito numa igreja liberta, eu acredito numa igreja que não esteja acorrentado. Então, se nessa manhã você está acompanhando a gente, ou se você está vendo depois dessa gravação, que as correntes caiam das suas mãos nesse exato momento, e principalmente que elas caiam da sua mente, que toda religião que te prendia, ou que te separava, ou que te colocava culpa diante de Deus, seja agora decepado, quebrado, no nome de Jesus. O texto é muito claro em Romanos, que diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, não há mais apontamentos, porque nós estamos em Cristo, nós somos salvos, nós somos libertos de tudo aquilo que apontava um dedo contra a gente, dizendo que nós era culpado, e agora nós somos salvos, libertos pela graça de Deus. Olha que texto profundo. Nós vamos trabalhar com 3 textos, é muito rápido e é de tocar a alma. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade, porque ficarmos até que eles indagaram entre eles: por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros, começaram a fazer essa pergunta: nós vamos ficar aqui até morrer? Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se não, também vai matar. De qualquer maneira, teríamos morrido. Pessoal, olha bem para mim aqui. Aqueles 4 homens bateu um insight naquele exato momento. Por eles terem lepra, por eles terem pecado, vamos traduzir a mensagem para nós. Por eles terem pecado, por eles terem algo que não era aceito na cidade, eles estavam de frente da cidade e não podiam entrar. Motivos: um porque tinha lepra, e o outro porque na cidade tinha fome, não tinha comida. Um bateu o olho para o outro, o exército do Sírio estava prestes para vir atacar. Um bateu o olho para o outro e falou assim: o que nós vamos fazer? Se a gente continuar parado aqui, nós vamos morrer. Se nós continuarmos nessa situação, é morte. Se a gente entra nessa cidade, é morte, porque não tem comida e a gente tem lepra. Vamos tentar ir até o exército do Sírio. Quem sabe existe uma possibilidade de a gente não morrer. Ou chegar lá e mata a gente, está tudo certo. Mas é melhor a gente morrer tentando do que morrer parado. Eu preciso que a sua mente abra para essa mensagem. Se eles entram na cidade, tinha fome. Vamos lá. Pensa no seu relacionamento. Pensa na sua profissão. Pensa na sua família. Pensa na situação na qual você se encontra agora. Tem uma espada aí que vai cortar a gente no meio. Os leprosos entenderam que se continuasse do jeito que estava, era ruína abaixo. Então eles foram corajosos. Mesmo com lepra, eles não foram para um lugar que eles já eram rejeitados. E melhor, não foram para um lugar de fome. Cara, você fica se humilhando para pessoas que te rejeitam, para pessoas que te tratam como lixo, que te tratam como trapo, que não te admira, que não bota confiança em você, que joga a sua autoestima lá embaixo. Isso não é evangelho, você não precisa disso. Eles estão diante da porta e falam: cara, não vamos para lá, porque lá nós não somos bem-vindos. E você fica nessa de se humilhar, até um dia ser bem-vindo, até um dia ser aceito. As pessoas olham para você e te vê com lepra. Eu sei que é difícil sair do lugar, mas eu tenho que te dar uma triste notícia. Se você não sair do lugar, você vai morrer nessa situação. Então olha para o outro e fala: ó, você tem lepra, você também tem, você também tem. Se entrar é morte.
Agora, se a gente tentar lutar lá, provavelmente é morte. Mas tem uma chance. Eu preciso que você passe a olhar com esse olhar de uma chance. Mas eu preciso que você saia do lugar. Eu preciso que você mova esse relacionamento. Eu preciso que você esquente as coisas. Eu preciso que você entre no diálogo. Eu preciso que você desperte. Porque se ficar nessa de levando do jeito que tá, vai chegar um ponto que você já vai estar morto. Vamos lá, igreja, vamos despertar. Vamos acordar. Não é justo, pelo tanto que você trabalha, você não ter o retorno que você merece. Não é justo, pelo tanto que você se dedica para essa pessoa e você não ter o retorno que você merece. As decisões mais difíceis que estamos prestes a tomar são elas que vai trazer o nosso ápice de alegria. Isso aqui não é motivacional, isso aqui é evangelho. Se confiamos tanto em Deus, devemos nos permitir a pisar onde não tem chão. Quem me entende, diga aleluia! Uma senhora ontem no serviço, eu estava doido para reclamar da vida. Eu estava doidinho, eu precisava de alguém para reclamar da vida comigo. E eu falei, uma senhora, né, quase 80 anos, é essa mesmo, vai dar certo. E aí sentando, conversa vai, conversa vem, eu virei para ela, aí começou a chover. Eu virei para ela e falei, olha, poxa vida, bem na hora de ir embora, olha a chuva aí. Ela virou para mim e falou assim, e você quer que as coisas venham frutificar como? Eu achei que ela ia reclamar, mas ela me deu uma. Eu estava doido, gente, para reclamar com alguém. Aí eu falei, a senhora tem razão. Mas ir na chuva é difícil, né? Eu queria insistir. Ela falou assim, difícil seria se nós tivéssemos a seca que tem lá no Nordeste. Eu falei, a senhora tem razão. E ele me deu uma reflexão profunda. Se eu quiser ver o mundo de uma forma difícil, ele será difícil. Agora, se eu quiser ver o mundo de uma forma mais fácil, ele será fácil. Félix, isso está meio motivacional. Vamos sair do motivacional então, tudo bem? Olha o que aconteceu. Eles fizeram um acordo entre eles. Eu tenho lepra, tu tem lepra, você tem lepra, todo mundo tem lepra aqui. Na cidade a gente não pode entrar. Vamos enfrentar o exército? Você tá louco? A gente vai morrer mesmo? Então vamos lá. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Olha que doido. 4 homens com mais de 1000 soldados lá. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Os 4 homens subiram a montanha, olharam e falaram, não tem ninguém. Pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e galope de cavalos, e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros, o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacar. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a própria vida. Aqueles 4 homens leprosos rejeitados subiram a montanha. Quando eles chegaram para enfrentar o exército, não tinha mais exército, porque Deus fez o exército de um outro exército, mas eram só 4 homens. Percebe que quando a gente começa a dar passos, Deus começa a colocar chão? Eram só 4 homens. Só que Deus fez os adversários ouvirem de uma outra forma. Aí talvez você tenha um pensamento assim, poxa, só eu na igreja. Deus pode fazer a X pessoa, o X familiar, a X empresa, a X doença, a X situação, ouvir de outra forma. Nós estamos sendo agraciados nessa manhã com essa palavra, porque está colocando uma força dentro de nós, de um exército, gente. Ei. Imagina você chegar numa cidade e as pessoas virarem para você desesperadas e falarem, você trouxe água? Porque aqui acabou a água. Estamos com sede. E aí de repente você puxa um cantil e lá está cheio de água. E você poder saciar a sede dessas pessoas. Consegue imaginar isso? Agora tem a percepção que a igreja
tem esse papel aqui no mundo. As pessoas estão sedentas por essa palavra. As pessoas estão sedentas, elas estão com sede. É por isso que você atrai vários problemas, porque Deus está colocando uma capacidade para você resolvê-los. Não vai criar problema, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou pregando, né? Ele está fazendo essa conexão. Cara, é muita confiança em Deus. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, pegaram o ouro, as roupas, tudo que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias ao palácio. Eu não acredito mais no evangelho em que Deus trabalha com a vingança. Sabe aquela irmã que foi injustiçada e ela fala assim: mas o Senhor é minha justiça. E os olhos dela assim, ela babando. De Deus é a vingança. O Pai está vendo tudo. Sabe, eu não acredito mais nesse evangelho. Eu acredito nisso aqui. Pessoas que foram injustiçadas, quando conseguem encontrar ouro, conseguem encontrar prata, eles falam assim: não é justo que isso fique só para nós. Vamos voltar para o palácio onde fomos rejeitados e vamos contar a boa notícia, porque o evangelho é a boa notícia. O evangelho virá para a pessoa pior da terra e dizer para ela assim: existe salvação para você. O evangelho é eu querer anunciar essa boa notícia, esse mantimento de ouro, prata, comida, bebida, para que as pessoas sejam saciadas. O evangelho não é eu no palco e uma plateia me aplaudindo. O evangelho é eu compartilhando, é eu espalhando, é eu vendo sorriso em cada rosto. E as pessoas tendo a sensação da esperança renascendo, as boas novas acontecendo. Em algum momento da sua vida você ficou estéril, mas por essa palavra tenha certeza que a esterilidade, ela acabou no nome de Jesus. Você vai voltar a dar luz, você vai voltar a ter esperança, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a trazer, a lançar as boas notícias. Cara, parece que cada vez mais, quando eu estou errando, quando eu estou sendo falho, Deus me usa mais. E aí que eu vejo que é graça e misericórdia. E aí eu vejo que não depende de mim. E quando eu consigo olhar para a minha lepra e falar: meu Deus, para onde eu irei? Ele diz: vá, que eu vou preparar a cidade. Vá, que eu vou preparar comida. Vá, que eu vou preparar a bebida. A menor família se tornará 1000 pessoas. E o grupo mais minúsculo, uma nação poderosa. E aí nós dizemos assim: quando virá a minha exaltação? Quando? E ele responde: no tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Ele está dizendo assim: eu vou fazer que o menor seja maior, eu vou fazer que aquele que desuniu voltará à união, eu vou fazer aquele que não perdoa perdoar. Eu vou fazer aquele que está enfermo se tornar curado. Aquele que não está próspero alcançará a prosperidade. Aquele que está aflito na alma terá paz. Eu farei tudo isso. E nós, com a nossa ansiedade, gritamos: quando? Quando? Quando, Deus? E Ele nos responde: no tempo certo, eu farei tudo isso. Eu farei as coisas acontecer. O seu coração explode porque o meu está radiante. Eu sei que sob essa palavra eu profetizo sobre a minha vida. Eu terei uma boa notícia essa semana. Diga glória a Deus. E nós já entendemos que boa notícia não é o pódio em primeiro lugar. Nós entendemos que boa notícia é o evangelho se manifestando entre nós. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu pai. Não tem um pássaro que caia
sem que Deus já saiba. Não tem uma conta. Nossa, veio a conta tão alta. Não tem uma conta que esteja tão alta que Deus já sabe como vai providenciar recursos para que isso seja pago. O chão está vindo. Eu só preciso que vocês coloquem o pé. E os recursos virão dos 4 cantos. Você percebe que desde pequeno nós somos ensinados a procurar culpados? Quem tem irmão sabe. Qualquer problema jogava no irmão, na irmã. Ah, a culpada é ela, a culpada é ele. No casamento o cartão de crédito veio alto. Mas no meu casamento realmente a culpada é minha esposa. Não tem como fugir disso, né? Por aí vai. Algum rolinho, algum problema na igreja, culpado. Ah, deu problema no som, culpado, baterista, Juninho. Microfone, culpado, John. Errou a nota, Guilherme, culpado. Errou o canto, culpado é Joyce. A gente fica procurando culpados. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem que era cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou o pecado de seus pais? Jesus, nós queremos o culpado. Nós não aceitamos o plano de Deus. Nós queremos culpado. Queremos alguém para colocar a carga. Queremos alguém para atacar na cara. Queremos alguém para deixar pesado as coisas. Porque se for assim, não tem graça. Quem é o culpado? Fala para nós, Rabi. Você é tão sábio. Queremos apontar para alguém. Queremos deixar a pessoa carregada. Queremos colocar uma culpa nela. Afinal de contas, ela errou. Afinal de contas, as coisas não estão indo bem. Então eu preciso jogar isso. Eu preciso colocar o peso sobre ele ou sobre ela. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Essa resposta eu quero que você traga para a sua vida. Em momentos que você tentou buscar culpados. Ou até mesmo no futuro, onde você está tentando colocar um culpado. Aprenda que a glória de Deus, a manifestação de Deus, o agir de Deus, é o que vai acontecer. E aí você vai entender. E aí você vai processar de uma forma diferente. Querendo ou não, amigo e amiga, essa pequena luta tá te trazendo mais para perto de Deus, não tá? Fala a verdade. Que você tenha essa sensibilidade. E entender que em tudo pode ser manifesto a glória de Deus. Estamos para anunciar essa palavra, para anunciar esse evangelho, que em tudo a glória de Deus pode se manifestar. A glória de Deus pode estar entre nós. Que você seja tocado agora pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. Me ajuda a levar essa mensagem. Essa mensagem de esperança. Essa mensagem do Evangelho. Em tirar a culpa das pessoas e colocar nelas a glória de Deus. Me ajuda. Que Deus abençoe todos vocês. E se você puder, com as suas mãos, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Me procure a nossa equipe e venha me ajudar a levar esse evangelho de alguma forma, da forma que você puder, do jeito que você tem, com os dons que você tem, com a capacidade que você tem. Vamos espalhar essa mensagem. Deus abençoe e fique na paz.